Olá, olá. Que bom que você está aqui mais uma vez, mais uma videoaula, nessa série de estudos sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. A gente está estudando com base no livro do pastor Peter Scazzero. Eu quero te agradecer porque hoje já é a aula de número 80, videoaula 80 hoje, né? Você que tem acompanhado desde o início, eu quero te agradecer mesmo e te dar os parabéns, te parabenizar, porque é uma temática extremamente importante. E eu tô para dizer, das mais importantes na caminhada cristã. Espiritualidade, ter saúde na nossa espiritualidade, a espiritualidade sadia. Nós vivemos em um contexto brasileiro, cristão, um contexto evangélico brasileiro, de uma espiritualidade nada saudável, não é nada sadia. Muito pelo contrário, a espiritualidade evangélica brasileira atual mais adoece do que abençoa, mais aprisiona do que liberta. Então, falar da temática da espiritualidade é fundamental e eu lamento aqueles que estão perdendo isso. O bom e a bênção da tecnologia é que esse estudo está aí no canal do YouTube, né? 80 videoaulas com essa. E a gente vem falando já há algumas semanas sobre desenvolver, né? Porque nós estamos chegando na parte finalzinha ali já do livro. E a gente está pensando em desenvolver uma regra de vida pessoal, uma regra de vida pessoal que contemple essa espiritualidade emocionalmente saudável. E essa regra de vida pessoal, seguindo aqui o autor que eu escolhi para a gente estudar sobre isso, essa regra de vida pessoal tem um grande quadro com vários elementos, né? São 12 elementos, divide em 4 grandes grupos. O primeiro grupo, que é o da oração, desses 4 grandes grupos, o primeiro é a oração. Nós já vimos sobre a escritura, a importância da escritura, e vimos sobre a questão do silêncio, da solidão. Hoje, o terceiro elemento dentro do quadro oração ainda, que eu gostaria de falar com vocês, é o ofício divino. É interessante falar de ofício divino, nós temos, acho que uma videoaula inteira ou mais, onde falamos bastante sobre o ofício divino, sobre essa prática, né? É interessante que essa prática é muito rica, tanto dentro da Bíblia, se a gente olhar dentro das Sagradas Escrituras, quanto na história da igreja também. Homens e mulheres que desenvolveram esse ofício divino. Mas o que seria esse ofício divino, né? O ofício divino seria o seu tempo com Deus. Sabe, não sei se você vai lembrar da época que você ia em acampamentos. Acampamento de adolescentes, de jovens, tem muito isso. Logo pela manhã, os organizadores dos acampamentos têm essa tradição de separar ali um pequeno período, né? Então, logo cedinho o café, aí depois, entre o café e a primeira celebração, o primeiro culto ali pela manhã, o primeiro estudo bíblico, enfim, um grupo, existe um espaço entre o café e essa primeira celebração, esse primeiro culto, né? Esse espaço, os organizadores de acampamentos normalmente separam um tempinho ali de uma meia hora, de 30 minutos a 60 minutos, de meia hora a uma hora, que os organizadores normalmente chamam de a sós com Deus. Seria esse ofício divino, é o seu tempo com Deus, é como você separa no seu dia os minutos ou as horas que você quer ficar a sós com Deus, né? É interessante que o autor fala que a gente precisa de estrutura, de espontaneidade e de variedade na forma como a gente vai abordar esse ofício divino todo dia. Então, alternar um pouco a forma de estar a sós com Deus é interessante para não virar um hábito cansativo, maçante. É uma sugestão do autor, tá? Ele diz que, por exemplo, ele gosta de utilizar vou chamar aqui de aquelas devocionais. Toda manhã, durante a semana, segunda a sexta-feira, exceto feriados, eu envio, por exemplo, uma devocional ali de 3 minutos e meio, 4 minutos, 3 minutos, de 3 a 4 minutos, um devocional que é um verso bíblico onde eu faço um comentário e oro. Mando pela manhã, nos grupos da igreja, por exemplo. E seria esse devocional útil, muito útil, para desenvolver o ofício divino. Então, ele diz que gosta de usar essas devocionais, né? Ele escuta ali uma devocional, daí ele vai meditar naquilo. No tempo dele com Deus, ele vai orar em relação àquela temática. E ele diz que isso é importante porque acaba direcionando a forma de orar.
Então, talvez seja uma forma, né? Porque às vezes a gente fica perdido. Eu vou refletir, meditar agora aqui no meu tempo com Deus, no quê, né? A Bíblia é tão grande. Se você tem o seu pastor que te proporciona um devocional aí durante a semana, diariamente, já facilita, porque já vai nos nortear, né? Como a gente fala, vai dar um norte. Eu vou orar em que sentido? Eu vou meditar em qual direção? Então, usar um devocional é interessante. Se você não tem isso, através de um vídeo, de um áudio, você pode ter o que a gente chama daqueles devocionais que tem disponível na internet, tem em livrarias. Lembra do Pão Diário? Que todo dia tem uma pequena mensagenzinha, que é uma devocional para você ler. Seria interessante, logo pela manhã, se você não tem acesso a uma devocional, assim, em vídeo ou áudio, então você pode dar uma pausa, ler esse devocional aí de um Pão Diário da vida, né? Que tem várias. O Pão Diário talvez seja o mais famoso, não é Pão de Alho não, viu? Pão diário, né? É como se fosse o alimento de todo dia. Aí você lê aquela pequena devocional, sempre atrelado, associado a um verso ou alguns versos, e aí você vai meditar naquilo no seu ofício divino, no seu tempo com Deus, você já vai ter um direcionamento também, tá? Se você não tem do seu pastor, eu estou falando assim porque não é só o pessoal da igreja onde sou pastor que acompanha esse estudo. Então, se você não tem isso do seu pastor diariamente, uma devocional em áudio ou vídeo, você pode adquirir o Pão Diário, entra na internet, tem disponível, não tem problema nenhum. Tá? Pode ser de anos anteriores, não tem problema, Deus vai falar ao seu coração da mesma forma. Tá certo? Tem aplicativo do Pão Diário também. Você pode baixar e tem de todos os anos ali disponível para você poder fazer uma leitura, meditar em relação a isso, ter o seu ofício divino, o seu tempo com Deus mais direcionado, né? Não aleatório, tá? Ele diz também que ele gosta, ele ama, ele diz, eu amo orar os salmos, né? Amo orar os salmos. E ele gosta de orar os salmos, ou seja, recitar os salmos como parte central no ofício divino dele. Então, ele vê uma devocional dessas que eu falei, mas ele também gosta de orar um salmo na palavra de Deus, e essa oração do salmo, para ele, é a parte central do ofício divino, do tempo dele com Deus. Então, interessante também poder fazer isso, né? Interessante que ele fala assim, que tem pessoas que gostam de fazer o seu ofício divino, ou o seu tempo com Deus, em meio à natureza, né? Em meio à natureza. Então, se você tem essa possibilidade, quem mora em grandes centros é mais difícil, né? Mas quem tem essa possibilidade da natureza, se você tem natureza aí ao seu redor, por perto, você pode fazer. Ele diz que tem pessoas que gostam de observar a natureza, contemplar a criação de Deus, e a partir daí louvar a Deus, meditar e falar com o Senhor no seu ofício divino. Também é uma possibilidade. Você entende que são possibilidades? Quando eu falo de ofício divino como um elemento do grande quadro para a gente conseguir criar uma regra de vida pessoal, é porque é fundamental ter um tempo com Deus, a sós com Deus, um tempo realmente de ofício divino. É seu com Deus, é meu com Deus. Isso não tem a ver com oração comunitária, igreja, em reunião de oração. Eu vou dar um exemplo. Da nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana independente de Anápolis, para servir de exemplo. Na terça-tarde tem a reunião de oração do Ministério Dorcas, de oração, de intercessão. As irmãs se reúnem há mais de 20 anos na terça-feira à tarde, às 14 horas, no Salão Social da Igreja. Nós temos na quarta-feira a Noite da Esperança, às 19h30, que a gente se reúne na igreja com o objetivo de orar. Então, o objetivo não é estudo bíblico, o objetivo não é louvorzão, o objetivo é orar, oração, campanha de oração. Toda primeira quarta-feira do mês, como foi ontem, por exemplo, dia 5 de outubro de 2022, nós saímos da igreja lá no centro e vamos até a nossa congregação na Vila Jaiara. Lá nós temos um culto também mais voltado à oração com Santa Ceia do Senhor, com os irmãos e irmãs que ali congregam. Então, terça, quarta. Aí nós temos também, no domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, escola bíblica dominical. Aí é estudo bíblico mesmo. O objetivo, o foco dessa programação é estudo bíblico. E domingo à noite, às 19 horas, nós temos culto de louvor e adoração a Deus. Ali é um culto onde nós oferecemos ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, com cânticos, meditação na palavra, oração, ministração de ceia, batismos, etc. Nenhum desses momentos tem a ver com o ofício divino. São momentos onde a gente ora, busca a Deus, clama ao Senhor, louva com música, ouve a palavra, sim. Mas isso não é
o nosso tempo a sós com Deus. Isso não é o nosso ofício divino. Isso é a nossa celebração, ou são as nossas celebrações, os nossos encontros, os nossos momentos em comunidade da fé, em família da fé. Então, o desafio desse elemento aqui do quadro, do ofício divino, é o meu desafio de um tempo meu com Deus. É o seu desafio de um tempo seu com Deus. E aí não é eu com a minha esposa, você com a sua esposa, você com o seu esposo com Deus. Não, sou eu e Deus. É a Luciana, minha esposa, com Deus. É você com Deus, é o seu esposo com Deus no tempo dele. Entendeu? Então não é em dupla, não é comunitário, é individual. É o ofício divino, é o nosso tempo a sós com Deus. E isso é para que a gente possa fortalecer a nossa fé, aumentar o nosso conhecimento de Deus, o nosso relacionamento com Ele, aumentar a nossa intimidade com Deus. Um dos problemas dos evangélicos atuais é que os evangélicos são superficiais no relacionamento. Qualquer relacionamento que é superficial não perdura, concorda? Entre seres humanos, eu digo. Seja de amizade, seja relacionamento homem-mulher. Se for superficial, não tiver profundidade, não vai avante, não avança. Com Deus é a mesma coisa. Então nós não podemos ser cristãos, não podemos ser evangélicos superficiais no relacionamento com Deus. Por isso o ofício divino é um tempo seu com Deus, é um tempo meu com Deus, é a sós com Deus. Espero que você tenha compreendido e que tenha feito sentido. Guarde esse elemento. Já vimos a escritura, já vimos a questão do silêncio, agora estamos vendo a questão do ofício divino, tempo com Deus. Comece a exercitar esses elementos, a gente vai construir, são 12, nós vimos 3, faltam 9 elementos desse quadro, para que depois de falar um pouquinho de cada um, a gente consiga montar a nossa regra de vida pessoal, tá bom? Para a nossa espiritualidade se desenvolver cada vez mais. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, muito obrigado pelo seu tempo e eu louvo a Deus pela sua vida que tem, não é gasto, é investido tempo na sua vida cristã, parando aqui nessas 80 videoaulas para refletir um pouco, para pensar um pouco a espiritualidade do ponto de vista das emoções e uma espiritualidade que seja emocionalmente saudável. Deus te abençoe, a gente se encontra semana que vem na aula 81. Tchau, obrigado.